Acompanhe a partir de agora o programa TJSC na TV, aqui na TVAL. Hoje a nossa convidada é a desembargadora do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Salete Silva Somariva, que conversa conosco a respeito do DNA de criminoso. Confira. Eu abro essa entrevista te perguntando o que é o direito à intimidade genética. A intimidade genética é o direito que a pessoa tem de privacidade relativo à dignidade da pessoa humana previsto pela Constituição Federal. O artigo 5º da Constituição, em um dos seus incisos, diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa a não ser aquilo prescrito em lei, mais ou menos nesses termos. Então, o que a intimidade genética quer dizer que a pessoa não é obrigada a fazer determinada coisa, como nesse caso a coleta de dados para a formação do perfil genético, que, segundo alguns, isto aí estaria violando o direito à intimidade genética. Sabe-se que o interesse público tem supremacia sobre o privado. E como fica essa questão, então? Na verdade, é o seguinte, o interesse público nem sempre prevalece acima do direito privado. O público nem sempre prevalece acima do privado. Mas nesses casos, nós temos que ter em conta alguns fatos importantes. O Brasil, nós temos 3 tipos hoje de provas, provas técnicas para reconhecer ou para caracterizar um criminoso, um autor de um delito, que é a prova fotográfica, a datiloscópica e agora, então, essa questão que é recente, uma lei de 2012 que regulamentou isso aí, que fala sobre a coleta de material para se formar o perfil genético que deverá ser armazenado num banco de genoma humano, para posteriores comprovações. Então, na verdade, essa prova já existia. No momento que alguém é preso e coloca as impressões digitais no papel, ele também já está fornecendo, porque a questão, alguns críticos, alguns acham que é constitucional essa questão e outros acham que é inconstitucional, porque ninguém é obrigado a fornecer prova contra si, a produzir prova contra si. E no momento que se está dando sangue para uma coleta, uma futura comparação, se estaria se ajudar a autoincriminar. Mas no momento que se tira uma fotografia ou no momento também que se dá as impressões datiloscópicas, também está se fazendo isso aí. Então eu não vejo assim como nós entendermos. É claro que tudo tem que ser com determinado respeito, O Estado tem limitações e o cidadão também tem os seus direitos a serem preservados. Mas de acordo com como foi feita a lei, de acordo com o entendimento também atual, ficou bastante preservado o direito do cidadão. Porque esse material, quando ele é colhido, ele é separado. Ele é separado, por exemplo, as questões das características físicas e as questões das predisposições de saúde, de problemas que possa vir ter futuramente com doenças, fica separado. E fica só nesse banco de dados, então, separadamente, essas células, esse material genético que vai poder fazer essa comprovação daquele material que foi colhido vamos dizer assim, do suspeito ou do criminoso com aquilo que foi encontrado na cena do crime. Então, de formas que ele vai ter seu direito preservado. Ele não vai ter as suas características físicas nem predisposições. Vai ficar armazenado apenas essas células, esse material científico para fazer essa comparação. Então, nesse caso também há uma preocupação da lei também, porque esse banco de dados, ele está sob os cuidados do executivo, o executivo que vai gerenciar esse banco de dados. E vai ser cuidado, vamos dizer assim, por peritos criminais especializados. E essas pessoas vão ter que ter o compromisso, porque eles vão responder civil e penalmente, se vazar algum daqueles dados ali. Aqueles dados só podem ser vazados, só podem ser repassados para o juiz quando pedir, e outros, obrigatoriamente, 2 casos específicos. Então, se houver um vazamento de informações, um vazamento de dados desse banco de dados, o responsável poderá ser punido civil e penalmente também.
Em maio desse ano, o STF ouviu especialistas para discutir essa questão da constitucionalidade da coleta de DNA de criminosos. Na sua opinião, é constitucional ou não? Na verdade, efetivamente o STF fez uma audiência pública em 25 e 26 de maio desse ano, num processo, até em relação ao processo em que é relator o ministro Gilmar Mendes e que ele concedeu repercussão geral nesse processo. É um recurso extraordinário onde um condenado debatia a questão da inconstitucionalidade porque violava vamos dizer, os direitos dele, né? Que ele não tinha, que o Estado não teria esse direito de usar essa prova contra ele. Só que há alguns dados, eu particularmente, diante da situação, como o Brasil se portou e se porta com a legislação, eu sou a favor. Porque o mais interessante disso tudo é que essa coleta de materiais, às vezes, ela pode não mostrar que o cidadão ele é culpado. Ele até pode comprovar que ele esteve na cena do crime, que ele estava lá, que ele estuprou, mas não há uma comprovação. Mas ele pode comprovar, de outro lado, que alguém está cumprindo uma pena ou está preso porque é inocente. Inclusive, o primeiro exame de DNA, isso foi dito por um perito federal que estava nessa audiência pública, Guilherme Jaques, ele disse o seguinte, que o primeiro exame de DNA no mundo, que foi usado no mundo, acabou por absolver um réu que estava preso há bastante tempo e era réu confesso. E nós sabemos, às vezes, como essas confissões são obtidas, né? Eu acho que nós já progredimos muito, mas até um tempo atrás nós estávamos assim no sistema medieval, a polícia não tem instrumentos necessários para averiguação. E se obtinha essas confissões das formas mais selvagens possíveis. Então, essa pessoa, ele estava cumprindo pena há bastante tempo, ele foi absolvido através do exame de DNA e ele havia confessado. Então, essa comparação dos perfis genéticos, ela pode, inclusive, também ajudar na absolvição de uma pessoa. E o importante é que aqui no Brasil a legislação funciona da seguinte forma. É só em 2 casos que pode ser feita essa coleta. Antes, quando começa uma investigação, houve um crime, há vários suspeitos. Então, ou o delegado ou o Ministério Público, através de representação, vão solicitar ao juiz a autorização para fazer essa coleta. E o juiz, então, fundamentadamente, o magistrado, só tem que ser por decisão judicial, não tem outra forma. Mesmo que a polícia tenha certeza. E também a polícia, o aparato policial, o Ministério Público tem que provar que realmente aquela prova seria interessante para comprovação. Então, há essa questão que é antes, no momento em que se inicia uma investigação, que pode ser requerido o magistrado, só com decisão judicial, e também, obrigatoriamente, de acordo com o artigo 9º, letra A, da Lei de Execuções Penais, que agora foi introduzido essa letra nesse artigo pela Lei 12.654, essa lei que veio regulamentar essa questão, né, do genoma humano. E, nesse caso, a Lei de Execuções Penais diz que é obrigatório aqueles condenados por crimes de grande violência, roubos com armas e todos aqueles crimes considerados hediondos pela Lei 8.072. Esses, obrigatoriamente, eles têm que fazer essa coleta, mas de uma forma muito discreta, indolor, etc., que não venha, né, a ferir a dignidade da pessoa. Nesses casos é obrigatório, é armazenado nesse banco de dados. Quando quando é extraído esse material, quando começa o processo, quando se inicia, né, a investigação, ele tem um tempo para esse material ficar armazenado no banco. E o tempo se conta pela prescrição daquele crime. Por exemplo, o crime de roubo vai prescrever em tantos anos. Então, aquele material só pode ficar guarnecido durante a vigência, né, enquanto houver a possibilidade dele ser condenado por aquele crime. Quando prescreveu, aquele material tem que ser retirado, excluído. E também, na segunda hipótese, que são aqueles condenados por por crimes de alta periculosidade e hediondos, também há um tempo determinado, depois de cumprida a pena, enquanto ele estiver cumprida a pena, cumpriu a pena, também tem que ser retirado dos bancos aquele material. E esse perito, o Jaques, o Guilherme Jaques, ele esteve nessa audiência pública e ele
assim, trouxe alguns dados interessantes. Por exemplo, que no Brasil, o Brasil usa o sistema CODES. Eu não sei bem exatamente ainda como é que funciona o sistema CODES, acho que nem também não sei se a gente teríamos acesso, que é o mesmo modelo usado pelo FBI. Então, ele é de fácil identificação, né? Mas ele é usado só nesses casos necessários. Então, não se vê grandes prejuízos. Por essas razões, na minha opinião, eu acho que não é inconstitucional, é constitucional também, porque é previsto, né, em lei. Eu acho que ele vem em benefício da sociedade, da segurança jurídica, da vida, uma série de coisas, uma série de benefícios, só que também temos que usar assim com com certo cuidado, né, para evitar excesso, evitar abusos, né. Mas me esclarece uma dúvida, na prática, como é usada essa coleta de informações genéticas? Por exemplo, naqueles casos em que está se iniciando uma investigação, os peritos, eu vou dar um exemplo, né? Acho que vai ficar mais fácil, né? Os peritos, então, são chamados para fazer um levantamento na cena do crime. Como nós vemos constantemente, né, através da mídia, né, de televisão, que os peritos vão lá, levantam as manchas, isso. Então, é coletado, vamos dizer, fios de cabelo, sêmen, no caso de estupro, material, sangue. Então, com isso aí, se faz um comparativo com aquele material genético que foi colhido. Faz uma comparação e essa comparação, tecnicamente, pela perícia, vai dizer se aquele fio de cabelo pertencia a fulano de tal, né, se aquele sêmen era de fulano de tal, se o sangue que estava na roupa era daquele suposto, né, autor do delito. Então, por essas razões, porque eu entendo assim, que a criminalidade ela não vai ser reduzida em função da pena, das penas serem mais altas, porque as penas no Brasil, a legislação, as penas são altas, elas não são baixas. Mas isso aí não reduz a criminalidade. O que aumenta a criminalidade, a meu ver, é a sensação de impunidade. E desde uma vez que vai se usar esses elementos aí para comprovação do autor do delito, né, para a identificação dele, eu acho que vai surgir já uma preocupação, né, para aquele que vai cometer aquele crime, de saber que pelo que vai ser encontrado ele vai ser identificado. A gente percebe que o Brasil tem avançado nesse quesito, mas como a comunidade internacional trata essa questão? Na verdade, a comunidade internacional ela já iniciou, a maioria. Nós temos mais de 20, 25 países que já usam essa questão através, inclusive, de um organismo internacional, da Declaração do Genoma Humano e dos Direitos Humanos. Mais de 25 países já usam desde a década de 90. Eles já se utilizam de leis, né, para essa comparação do perfil genético. E assim, há umas nuances. Por exemplo, na Holanda, eles entenderam que a simples prova de usar um cotonete para fazer o DNA na bochecha, que isso aí seria inconstitucional, que estaria agredindo. Mas, no entanto, o Tribunal da Holanda concorda plenamente que seja colhido o material genético do condenado, sabe, para futuras comparações. Aí é uma situação diferente. Do condenado é retirado o sangue, desculpa, aquela questão do hábito, o material, né, o material genético, e armazenado, porque ele também poderá vir a cometer outros crimes futuros e se procura o banco de dados e vai se ter lá essas informações genéticas, né. Então, a Holanda entende assim. Já no Reino Unido, eles entendem também, mas com algumas restrições. Mas, de qualquer maneira, a comunidade... o Brasil até que está um pouco atrasado, porque veio na década... Agora, nos anos 2007, que veio a primeira lei, né, 2012, mas, de qualquer maneira, os modelos são mais ou menos parecidos com o que o Brasil está utilizando. E a comunidade internacional, eu vejo que pelo número de países que adotaram essa questão, ela está realmente adotando e acho que os resultados são positivos. Inclusive, nos Estados Unidos, que foi o primeiro país que começou a fazer essa comparação de perfil genético, de mais ou menos 1993 ou 95 a 2004,
foram identificados, segundo dados, 19 mil autores de delitos, através dessa questão do perfil genético. Então, é um número realmente impressionante. Por isso que eu acho que é benéfico para a sociedade, é benéfico, né, para a justiça, é benéfico para todo mundo. Assim como também houve casos em que foram comprovados que alguém que estava cumprindo pena e era acusado de ter cometido um delito, ter sido absolvido porque não era ele, em função dessa comparação. Salete, muito obrigado pela sua entrevista, muito esclarecedora. Eu que agradeço.